Bom dia, bom dia, Larissa, que entrou agora. Bom dia, meninas. Hoje, então, como eu coloquei lá no grupo, né, o tema do nosso encontro são os 2 capítulos, o 15 e o 16, estar disponível para os outros, sem nos perdermos e enfrentando emoções difíceis. Né? Então, hoje vai ser bem legal pensar um pouquinho na gente e também em como tem sido a tentativa de não nos perdermos no cuidado com o outro também, tá? Então, as informações gerais que a gente sempre compartilha, mesmo que você não tenha lido os 2 capítulos por completo, mas estar aqui já é algo muito importante. Né? Aqui você vai ter a possibilidade de ter essa dimensão geral do que é trabalhar esses temas. E para além, né, da prática clínica com pacientes, com clientes, mas aquilo que a gente consegue trazer para a gente também, tá? Enquanto pessoa, enquanto humana ali, que sente, que vivencia tudo, né? Todas as emoções difíceis ou mais confortáveis. Então, sejam bem-vindas, meninas, e vamos lá para o nosso primeiro capítulo. Vou compartilhar aqui a tela. E aí, ao longo de cada leitura, cada parágrafo ou um tema que chamou a atenção, fiquem à vontade para comentar algo que veio de lembrança, escrever no chat, levantar a mão. Combinado? Então, vamos lá. No primeiro capítulo, que fala sobre estar disponível para os outros sem nos perdermos. A gente vai ver a história de uma das personagens, né? E aí, nessa história, eu quero que vocês tentem pensar um pouquinho em experiências pessoais. Aquilo que vocês já vivenciaram em algum momento, ou aquilo que outras pessoas, né, já trouxeram para vocês de similar, né, a isso que a gente vai estar colocando aqui. Então, logo no início, a gente vê, né, que uma forma como a autocompaixão transforma as nossas vidas é nos permitindo dar aos outros sem nos perdermos. Né? Então, é muito importante esse cuidado que a gente transmite ao outro, que a gente traz aí para outras pessoas, mas dentro desse cuidado com o outro, é muito importante nos cuidarmos também, não nos perdermos. E aí, aqui no início do texto, né, traz aí uma pontuação em relação à empatia, né, que é sim muito importante, mas que embora tenha sido muito importante, embora a empatia seja uma coisa boa, né, como é colocado aqui, ela também pode ser um problema quando mal gerenciada, né? Porque quando nós estamos em ressonância com os outros na dor, especialmente com pessoas que conhecemos bem, nós sentimos essa dor como nossa, né? Então é se colocar ali de fato no lugar do outro. E às vezes o sofrimento empático pode ser uma sobrecarga. Pegar a dor do outro, sentir aquilo, né? Trazer ali a empatia, mas por esse viés aí de sobrecarga. Pode ser prejudicial se a gente não se colocar também nesse lugar de cuidado. E quando isso acontece, podemos experimentar várias manobras para evitar e reduzir o nosso sofrimento. Como, por exemplo, sair da sintonia com a outra pessoa ou tentar resolver o problema. Né? Então, é uma inclinação que geralmente acontece. É a tentativa de solucionar ali o problema do outro porque a gente quer silenciar aquela dor. Porque aquela dor é desconfortável para o outro.
né? Então, a nossa inclinação é silenciar, é solucionar ali o problema. Mas, em alguns momentos, a pessoa que compartilha aquela dor, inicialmente, ela precisa ali de uma outra inclinação nossa, que é acolher, né? Antes de solucionar. Faz parte aí daquelas etapas da autocompaixão, né? Da atenção plena, que é perceber ali aquilo que está sendo sentido, acolher, para então buscar um movimento, né, de não necessariamente solucionar, mas aquele movimento ali que pode contribuir para aquilo que está sendo vivenciado. E aí, alguns questionamentos para a gente refletir. Vocês já se perguntaram por que, quando tentava contar a alguém uma dificuldade que estava tendo, o ouvinte imediatamente se apressava em aconselhar ou resolvê-lo sem realmente ouvir a sua história? E vocês já fizeram isso com alguém? Essa reação é comum. Mas por que fazemos isso? Se alguém se sentir confortável, à vontade, para pensar um pouquinho sobre essa situação. Vocês já vivenciaram algo parecido? Ou alguém já trouxe para vocês algo parecido? A tentativa de falar ali sobre o sofrimento e o outro, antes mesmo de escutar tudo, de entender tudo, já foi dando soluções, buscando ali alguma forma de resolver aquilo. Me contem aí se alguém já passou por isso, já ouviu algo parecido. Não, tenho certeza, mas assim, por exemplo, no shopping. Tentando lembrar aqui de alguns movimentos que já me ocorreram, né? E aí eu lembro de algumas situações bem frequentes, né? De amigas, de pessoas que já trouxeram essa inclinação e que também já trouxeram também o fato de se sentir desconfortável por alguém querer solucionar o problema, sendo que naquele momento a pessoa queria muito mais, né, ser acolhida, muito mais ser compreendida, ser ouvida. Claro que é um desejo, né, a mudança, a solução de algo, mas inicialmente o que é muito comum, né, é a busca por essa escuta ativa, por essa escuta atenta, né, de acolhimento. E aí aqui a gente vai ter o exemplo hoje da Maria e de uma amiga dela. Alguém gostaria de fazer a leitura do trecho de hoje? Alguma de vocês Posso consegue? fazer, Silvia? posso fazer. Tá bom. Maria se considerava um tipo sensível, sempre querendo ajudar os outros. Um dia, sua amiga, Aisha, a convidou para sair e tomar uma xícara de café. Em lágrimas, Aisha contou a Maria sobre o rompimento recente com um namorado de muito tempo. No entanto, em vez de deixar Aisha contar sua história, Maria ficou interrompendo a amiga, lembrando-a de que tudo ia ficar bem e de que ela encontraria outra pessoa. Por fim, exasperada, Aisha desabafou. Por que você não consegue simplesmente me ouvir? Eu estou triste e preciso desabafar. Talvez eu fique bem algum dia, mas não estou bem agora. Preciso que você esteja aqui ao meu lado agora. Visivelmente incomodada, Aisha se levantou e saiu da mesa. Uhum. É porque muitas vezes, né, nós queremos, para querer ajudar a pessoa, não é? Talvez naquele momento ela queria só realmente desabafar, porque ela sabia o que tinha que fazer.
Na verdade, talvez inconscientemente ela sabia o que deveria fazer, mas ela queria desabafar para falar aquilo que ela estava sentindo, né? Uma forma de externar aquela dor, como ela estava sentindo em meio à situação. E a amiga, na ansiedade para ajudar, já queria, né, não permitir que ela realmente vivesse aquilo, aquela dor. Uhum. E geralmente, né, assim, às vezes nós fazemos isso para querer evitar que a pessoa sinta, não, vai ficar tudo bem assim mesmo, você vai encontrar outro, você vai feliz com outro, né? A gente ouve sempre isso. Menina, fulano fica chorando por fulano e não é menina nova, bonita, às vezes fala isso. Perfeito. Pode falar, Gabriela. Estão me ouvindo? Sim. Então, essa semana eu tive uma experiência, né, com uma paciente, que no dia da sessão, mais ou menos uns 30 minutos antes, ela tinha sido reprovada na aula prática de autoescola. E ela chegou na sessão, ai, não acredito que eu fui reprovada, e Gabi, me ajuda, como que eu vou fazer da próxima vez? Eu vou gastar muito dinheiro, e me dá estratégias, e me dá aquilo, aquilo outro, mas eu percebi que ela estava tentando, de alguma maneira, mascarar um pouco, sabe, aquele sentimento de frustração e não querendo acolher aquele sentimento também que ela teve naquele dia. E aí ela já estava querendo buscar várias soluções ali, me dar estratégia, me dar dica e tal. E aí eu falei assim, olha, hoje é momento de você acolher, né, o sentimento que você está sentindo, de frustração, de repente não ter alcançado essa expectativa que você estava esperando. E aí imediatamente ela começou a chorar, chorar, chorar. Eu falei, se abrace, se acolha, né, veja quanto você de repente tentou e tudo mais. E aí eu percebi o seguinte, às vezes nós também, quando vai falar com a outra pessoa, não nos acolhemos, né, e queremos já logo uma solução, logo uma saída, de repente aquela criança que cresceu já, não chora, isso é bobeira, isso é besteira, para de chorar. Eu não sei se está fazendo sentido isso que eu estou falando com vocês. Tá, sim. Com certeza, faz todo sentido, Gabriela. É exatamente isso que ocorre com muita frequência, né? Tanto o fato ali de querer solucionar, como o outro movimento de acolher, né? Você mencionou. Então, quando a gente se direciona para essa solução, né, é como se a gente buscasse ali eliminar aquilo que está sendo desconfortável, né? E de fato, sentir o desconforto é muito ruim, né? Então, gostaríamos de não sentir aquilo. Mas quanto mais a gente luta contra aquilo, né, mais é presente. Pode falar, Brenda. Eu acho que nesse final do relato, né, quando ela fala, estou triste, preciso desabafar, eu me vejo um pouco porque teve uma situação que eu passei e, não, mas Brenda é psicóloga, Brenda é cabeça no lugar, então ela vai saber lidar com todas as emoções que chegar. Vai saber lidar com a tristeza, com o luto, com todo o processo difícil. Eu fiquei, tá, mas às vezes só queria ser a pessoa que vai falar, em vez de ouvir e falar sobre a situação. Eu queria ser a pessoa que está expressando o que está sentindo. Mas tem muitas pessoas que vê a gente profissional de saúde mental como aquela pessoa que é totalmente tem um autoconhecimento, tem uma inteligência emocional muito forte, que nunca vai estar nesse lugar de vulnerabilidade para querer desabafar ou reclamar das situações sem querer resolver naquele momento. Então, às vezes, de fato, dá aquela sensação de eu vou sair porque é melhor do que ficar aqui ouvindo coisas que no momento eu não quero. Que tá sendo desconfortável, só que eu estou encarando esse desconforto, verbalizando a minha vulnerabilidade. Eu só queria ser ouvida. Foi isso que me veio à mente. Uhum. Exatamente, como se, né, o fato de ser profissional da saúde anulasse ali tudo aquilo que é adoecimento, né? Então, às vezes, o simples fato de se colocar ali vulnerável com o nosso sofrimento, com o nosso desconforto, com a nossa dor, e tudo bem sentir tudo isso, né? Exatamente, a Gabriela falou aqui, é como se não pudéssemos mostrar nossas fraquezas, né? Mas aí a gente vai entendendo que essas fraquezas, que essas dores, que tudo isso faz parte do ser humana, né?
do que a gente sente e a forma como a gente vai gerenciar, vai acolher isso, que diz muito, né, sobre cada movimento, sobre cada situação. Bom dia, Marilene, entrou agora, bem-vinda. Bom dia, meu amor. Eu entrei, vou ficar um pouquinho, mas eu vou participar. Tudo bem, fica à Pouquinho, mas vontade. vou. Fica à vontade. A gente está falando Tá aqui bom. sobre estar disponível para os outros sem nos perdermos. Aí as meninas trouxeram algumas experiências de relatar vulnerabilidade, de trazer ali aquele movimento de simplesmente sentir, né? Acolher aquilo que está sendo vivenciado. E não necessariamente nesse início resolver, solucionar, né? Como é muitas vezes esperado por outras pessoas, ou quando outras pessoas já vêm com essa inclinação de consertar a dor dos outros, né? Então, a gente, muitas vezes, se coloca nesse lugar de querer consertar a dor do outro, né? E é muito genuíno, né? É um desejo ali de que o outro não sofra, mas também é aquilo que a gente sente a partir da dor do outro, né? Então, para a gente também é desconfortável, porque a gente sente aquilo, né, que o outro está sentindo. A gente sabe que é ruim lidar, mas é necessário a gente compreender isso como um processo, né? Um processo que inicialmente exige aí esse cuidado de acolher, né? De permitir minimamente sentir aquilo que está surgindo para então trazer um movimento, né? Para então trazer um direcionamento do que fazer com aquela sensação. Exatamente. Gabriela falou que muitas vezes nós queremos também consertar a nossa dor sem acolhê-la, né? Consertar, resolver. Não sou profissional, né, da saúde mental, eu senti isso, já sei que preciso fazer dessa forma, né? Então, sim, é muito importante esses recursos que a gente tem, né? Mas é muito mais importante esse movimento inicial, né, de acolher aquilo que tá emergindo ali, né, aquilo que está acontecendo dentro da gente, para que a gente entenda, né, que a gente elabore e então traga aí o movimento que pode ser importante em cada situação. Então aqui é muito mais um lembrete, né, de que contribuir com o outro, ajudar, trazer estratégias para lidar com o sofrimento do outro é muito importante, mas o lembrete de que, inicialmente, acolher aquilo, né? E também nos colocar em um lugar de cuidado, para que não venha com uma sobrecarga, né? Então, muitas vezes, ali, em um dia de trabalho, a gente se doa muito para o outro, e pode em algum momento esquecer da gente, né? Então aqui é um lembrete para que a gente não, para que não nos percamos, né, no cuidado com o outro. E aí, uma outra parte que eu grifei aqui é que compaixão é um recurso que possibilita que alguém suporte a dor sem ter que fazê-la sumir imediatamente. Né? Então, não é um movimento de mudar o que está sendo sentido ali, né? Mas é aquele movimento de acolher, né? De lidar com aquela dor, de permitir que ela esteja ali, para então fazer um movimento que é importante no cuidado. E também nos permite cuidar da pessoa que está vivenciando a dor com grande sensibilidade. Né? Mas então, como mantemos essa conexão emocional com pessoas em sofrimento? Primeiramente, precisamos estar em conexão com nós mesmos. Precisamos estar conscientes do nosso próprio sofrimento empático e ser compassivos com nós mesmos. Né? Então, entender que o desconforto do outro também traz desconforto para a gente. Né? Então, a gente vai ter esse cuidado ali de perceber. Eu também estou sentindo algo desconfortável.
né? E é por isso que surge essa inclinação para querer resolver, querer solucionar de imediato, né? Então, parar para se cuidar e, então, cuidar melhor do outro. Aí a gente tem a outra parte aqui da história da Maria e da sua amiga. Consegue continuar, Silvia? Consigo. Depois que a Eixa saiu e Maria teve a chance de refletir, ela percebeu o quanto foi sofrido ver sua amiga tão perturbada. Ela só queria parar a dor de Aisha, oferecendo conselhos úteis, o que obviamente saiu pela culatra, porque a Aisha não recebeu a escuta compassiva pela qual esperava desesperadamente. Além disso, o sentimento de Maria de estar sobrecarregada foi amplificado por memórias de um rompimento parecido que ela mesma havia passado um ano antes. Maria gostava muito de sua amiga, então foi até a casa dela naquela noite para se desculpar e pedir para conversar um pouco mais. Desta vez, enquanto a Eixa relatava sua história, Maria praticou a escuta compassiva. Sempre que Maria se sentia desconfortável, oferecia a si mesma uma inspiração longa e confortante. Ela logo descobriu que era muito mais fácil ouvir a Eixa. Ela estava feliz e aliviada por ter conseguido realmente estar ali para sua amiga depois de tudo, e também estar ali para ela mesma. Uhum. O que vocês perceberam de diferente agora no movimento da Maria com a sua amiga? Vocês observaram que agora, né, ela conseguiu se colocar ali, nesse lugar de cuidado também, né? Então, ela conseguiu estar ali para a sua amiga e também estar ali para ela mesma, né? Então, vocês perceberam que ela trouxe aí uma experiência que também vivenciou, parecida, né? Que veio aí esse desconforto emocional. Teve uma outra experiência de rompimento que ela já vivenciou. Então, essa inclinação para ajudá-la, né? Teve ali uma intenção muito boa, né? Teve uma intenção genuína, importante, mas que simplesmente solucionar não era, de fato, desejo naquele momento, né? Continuo trazendo que é importante cultivar essas estratégias, esclarecer, mas antes de tudo ter esse espaço, né? Então, muitas vezes o que o outro precisa é de um espaço para elaborar aquilo que está sendo sentido. E aí, para complementar, né, esse capítulo de estar disponível para os outros sem nos perdermos, temos aí o capítulo 16, que é enfrentando emoções difíceis. É um capítulo bem curtinho também, mas que traz muitas reflexões importantes. Gabriela colocou que acolher é dizer que está ali disponível e não invalidar os sentimentos dos outros. Exatamente. Né? Ao invés de trazer uma outra experiência pessoal, né? Falar que também já passei por isso, mas entender que cada pessoa sente de uma forma, cada pessoa tem ali recursos diferentes, motivações diferentes e formas de elaborar e vivenciar a experiência, né? Então, acho que isso resumiu bem o que a gente viu aí sobre estar disponível para o outro verdadeiramente e sem nos perdermos também, né? E trazendo esse cuidado para a gente. Quando a gente lida com emoções difíceis, né, a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo, na verdade, né, que não adianta correr dos nossos problemas, né, não adianta fugir, porque o problema pode permanecer, né, então precisamos lidar com eles, e para lidar com eles a gente precisa enfrentar, né, a gente precisa acolher, entender
e enfrentá-lo. E aí, já no início desse outro capítulo, a gente pensa sobre as estratégias de mindfulness, de autocompaixão, e quando nos voltamos para essas emoções difíceis, mesmo com mindfulness e compaixão, a nossa dor com frequência aumenta inicialmente, e o nosso instinto natural é de fugir. Né? Quando a gente sente aquele desconforto, e a gente traz a reação de fuga, de querer fugir, porque aquilo é doloroso, e é uma reação natural. Né? Não queremos sentir dor, não queremos que seja difícil, que seja doloroso. Então, a reação inicial é a fuga. Mas, se quisermos nos curar, precisamos enfrentar essa dor, precisamos enfrentar esse desconforto, né? Tendo essa coragem de entrar em contato com a dor emocional, para então ter uma vida saudável e autêntica. E experimentar esse desconforto é necessário para que surja a autocompaixão. É só quando a gente se expõe, né? É só quando a gente experimenta esse desconforto, esse sofrimento, que a gente tem a possibilidade ali de nos cuidarmos, né? Por meio da autocompaixão. Mas precisamos apenas tocar a dor emocional para cultivar a compaixão. E podemos seguir lentamente para não ficarmos sobrecarregados. Né? Então, ao invés de pensar que, então eu tenho que sempre sentir o sofrimento e permitir que ele esteja ali a todo momento, né? Não, é muito mais uma inclinação ali para entender que naquele momento está surgindo aquela emoção, né? E que não há como modificar de imediatamente, né? Então a gente vai, ao invés de fugir daquilo que está sendo sentido, a gente vai trazer a tentativa de acolher novamente, né? De permitir que aquilo esteja ali naquele momento e gradualmente, né, fazendo os movimentos que nos ajudam no cuidado. E aí aqui tem 5 estágios de aceitação quando estamos frente a essas emoções difíceis, né? Quando a gente está enfrentando esse desconforto, esse sofrimento. E o primeiro estágio é o de resistir, né? O que foi colocado lá em relação a lutar contra o que vem, é como se a gente, né, estivesse ali com aquela postura de vai embora, não quero, né? Essa é a resistência, que faz parte, é natural que ela ocorra em algum momento. E tudo bem, tá vivenciando nesse estágio de resistir. O outro estágio é o de explorar, é voltar para o desconforto com curiosidade, né? Então é se perguntar ali o que eu estou sentindo, mesmo que seja um momento difícil, mas parar, explorar e se perguntar, mas o que é essa emoção, né? O que está me vindo agora? E o terceiro estágio é o de tolerar, suportar a insegurança, mantendo-se firme, né? Quando a gente pensa ali, tudo bem, eu não gosto disso, mas posso suportar. Né? Eu posso fazer a tentativa de suportar, mesmo sendo algo difícil, mesmo sendo algo doloroso. O quarto estágio é o de permitir, é deixar que esses sentimentos venham e vão. Né? Então, é pensar que tudo bem, eu vou abrir espaço, eu posso abrir espaço para isso. E o último estágio é tornar-se amigo. É considerar os benefícios das experiências emocionais difíceis. O que eu posso aprender com isso? Percebe que a cada estágio foi aumentando gradativamente ali o processo de aceitar,
né? Então, nunca é de imediato sentir algo, tudo bem, estou aprendendo com isso, mas passa ali por alguns estágios, geralmente. Resistir, até que seja possível explorar, tolerar, permitir, né? Aquela permissão ali. Ainda não estou confortável, tudo bem, mas eu posso abrir um espaço para sentir isso, porque eu entendo que isso é humano, né? Então, vou abrir esse espaço. E o último estágio é o de tornar-se amigo, né? De acolher ali aquilo que está sendo sentido como algo que faz parte verdadeiramente, né? Considerar ali os benefícios daquela experiência, né? Que é muito difícil. A gente está passando por um sofrimento e considerar algum benefício, né? É um estágio que exige aí passar por cada processo para então chegar nesse ponto, né, de aprender. E esse aprendizado vem dessa experiência, né? Ah, foi algo que eu senti. Então, em outro momento, eu tenho esse recurso de lidar com essa dor emocional, né? Por meio dessa gentileza comigo mesma. Quero que vocês pensem um pouquinho como foi que chegou aí para vocês esses estágios de aceitação, o que vocês pensam, o que faz sentido. Enquanto vocês pensam, eu vou seguir aqui. Logo em seguida, pensando ainda nesses estágios de aceitação, como um guia para saber como se manter seguros enquanto se engajam nos exercícios, né? Então, um lembrete aí para quem está fazendo os exercícios, para quem está conhecendo os exercícios, é pensar que alguns exercícios podem ser difíceis, né, de executar, de trazer, e que é importante a gente ter esse cuidado também para se perceber, né, exercitando isso. É quando a gente se pergunta ali, do que eu preciso me abrir ou me fechar? Né? Entender em qual nível, em que lugar eu estou diante de algumas práticas ali, diante de alguns desafios, né? Então, pode sim ser recomendável recuar em algum exercício se lhe parecer uma sobrecarga, né? Então, a gente lembra aqui que a ideia não é sobrecarregar, né? A ideia não é pesar ali. Por exemplo, quando eu trago para vocês sobre a leitura dos capítulos, né? A ideia não é se cobrar, nossa, ainda não li tudo, né? Vou chegar no encontro e não li o capítulo por completo. A ideia não é essa, de se criticar por isso, né? Mas é o movimento contrário de, tudo bem, eu posso construir aqui nos meus passos, né? Eu posso fazer a leitura ali de acordo com o que eu vou planejando ou de acordo com a rotina que eu vou estabelecendo, né? E não é essa flexibilidade extrema, mas é a flexibilidade com estrutura, né? Quando você para pensar, não, mas eu não li o capítulo todo porque eu estou inserida em outras atividades que me demandam muito, né? E a gente vai pensar sobre as prioridades também, né? E tudo bem, nessa semana eu tive uma outra prioridade, né? Mas eu posso incluir em um outro momento esse compromisso, né? Se fizer sentido. Então é a ideia de, em alguns momentos, dar um passo para trás a serviço dessa segurança e percebendo isso. E aí, tem aí mais 3 estágios para trabalhar com essas emoções difíceis, que é rotular as emoções, estar consciente das emoções no corpo e
abrandar, acalmar, permitir. Aquilo que a gente viu em outros capítulos sobre abertura, sobre a permissão e a aceitação. Então, esses 3 estágios aqui é uma base da atenção plena e da autocompaixão. Né? A partir do momento que a gente rotula aquela emoção difícil, a gente parte aí para o estar consciente. Né? Então, um movimento muito simples, mas de extrema importância, que é nomear, né, aquilo que está sendo sentido, que é trazer aqui para si, eu estou me sentindo triste, né, estou me sentindo angustiada por pensar sobre isso, e a partir do momento que você toma essa consciência, você percebe também essas emoções no seu corpo, e aí você inicia, né? O movimento da autocompaixão. Você começa a se permitir sentir aquilo naquele momento, mas não permanecer ali a todo momento com o sofrimento, né? Mas ir percebendo no dia a dia, ir percebendo em outras situações, e tendo esse cuidado, né? Esse cuidado de ir agregando aqueles recursos que são importantes para lidar com cada emoção, em cada situação difícil. Certo? Como que foi para vocês agora? Pensar sobre esses estágios, trazer aí as emoções difíceis, como que vocês percebem que as pessoas ao redor de vocês lidam com essas emoções difíceis, ou como que é para vocês lidar com alguma emoção difícil. Vocês conseguem perceber em alguma experiência esses processos aqui de resistir, explorar, tolerar, permitir? Eu acho que é muito mais presente, pelo menos em mim, a questão do resistir. Eu pulo as etapas, eu fico no resistir, aí eu pulo o explorar e o tolerar, e vou tentar me permitir. Ignoro o me tornar amigo, mas eu vou tentar me permitir dentro do que eu ainda vou estar negando. Então, todo esse processo de minhas próprias emoções, eu tenho toda a compreensão, eu entendo, eu conheço, só que compreender, explorar, compreender o que ela está me causando, não é confortável, e o confortável muitas vezes é cansativo. E a gente vai tender a não cansar por já estar sentindo algo que, teoricamente, é negativo. Então, eu resisto e depois eu me permito. Eu ignoro as outras 3 etapas. E eu sempre busco rotular as emoções da forma mais consciente, por mais que às vezes fale ou não consiga rotular por completo. Mas, para mim, é o resistir e o permitir que está na minha rotina. Uhum. Perfeito. E quando a gente traz estágios na autocompaixão, né, a gente traz aí de um modo que facilita a compreensão, né? Aquilo que inicialmente, em seguida, mas que para cada uma, né, é uma experiência diferente, que não necessariamente vai ser cada etapa, né? Bem elaborada, bem vivenciada, como a Brenda trouxe. Né? Ela conseguiu identificar ali 2 pontos que são mais evidentes para ela. Né? Da mesma forma, eu tenho experiências com pessoas, com situações que vêm muito forte o estágio de tolerar, por exemplo. Né? E já é uma tentativa, já é uma iniciativa. Para algumas pessoas, o simples fato de chegar ali, naquele passo de eu não gosto disso, mas posso lidar, né? Já é um passo muito grande, muito significativo.
Então, se acolher ali naquele passo, naquele estágio que você está dando, né? Perfeito. Brenda trouxe, então, algo que é muito importante para a gente ir pensando, né? Para a gente ir compreendendo de nós mesmas. Então, esses foram os capítulos, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso. E, de modo geral, como que foi para vocês ouvir minimamente outros estágios da autocompaixão? O que fica aí para cada uma de vocês? Vocês podem colocar no chat uma palavra, aquilo que ficou aí na cabeça de vocês, aquilo que você pode estar pensando no momento, né? Pode ser algo do capítulo, algo que está aí no texto, uma emoção difícil que você sente com frequência, ou um estágio que você lida com frequência. Podem ir colocando. E aí eu vou deixar um tempinho para a gente absorver um pouquinho do que foi dito e para vocês irem escrevendo também. Tá? Quem quiser falar mais, escrever mais, tudo bem. Mas quem quiser só colocar uma palavra, perfeito também. Essa última parte, né? Abrandar, acalmar e permitir. Eu achei bem, né? Faz bem sentido de tudo que nós já estudamos, lemos. Uhum. Acho que é bem essas emoções, né? Que são para a gente se permitir. Sim. Perfeito. Abrandar, acalmar, permitir. Aí, nessa primeira parte, fala, né? As emoções difíceis são ainda mais transitórias. Elas passam através de nós com mais facilidade. Quando estabelecemos um relacionamento mais amoroso e receptivo com ela, né? De aceitar mesmo, de abrandar, acalmar, permitir, né? Nos permitir viver, ter essas emoções. Uhum. Perfeito. É como se essas emoções difíceis fossem ali a nossa sombra, né? A gente pode interpretar assim como se fosse uma sombra escura, mas que é uma sombra que vem da gente. Uhum. E aí a tentativa é de abraçar essa sombra, se permitir que ela ande ali, né? E à medida que a gente vai se relacionando bem com a nossa sombra, com as nossas escuridões, né, a gente vai percebendo essa convivência, né? A gente vai se percebendo, se tornando amigo, sabendo lidar quando ela surgir. A Brenda colocou a importância de se permitir voltar às emoções e se permitir acolher o outro e a si mesma. Uhum. Perfeito, gente. E aí, eu quero convidar vocês para hoje a gente fazer mais uma prática de meditação, tá bom? Com base aí ainda na autocompaixão. E a de hoje, a gente vai trazer um pouquinho de duas outras práticas que a gente trouxe aí em outros momentos, né? Que é um conjunto da meditação afetiva e a bondade amorosa por nós mesmos. Aqui eu vou falar que a gente vai fazer, está na página 106. É a meditação dando e recebendo compaixão. Tá certo? Vamos iniciar, então. E aí, no comecinho, uma sugestão para sempre que formos iniciar qualquer prática de meditação, se alongar minimamente, mexer um pouco o ombro,
né? Quem quiser, mexer o braço, esticar um pouquinho. E tentar encontrar aí uma postura mais confortável possível para você. Tá? Então, sente aí no lugar que você está e tente buscar aí um modo de estar confortável com você. Feche os olhos, quem se sentir confortável. E se quiser, coloque uma mão sobre o coração ou outro lugar calmante, como um lembrete, para trazer não só consciência, mas para trazer a consciência amorosa, a sua experiência e a você mesmo. Para você sentir que você está ali com você, né? Então, é uma proposta também, mas cada um vai observando aquilo que for confortável. Saboreando a respiração. Agora, vou convidar vocês para fazer uma respiração profunda. Inspira, contando até 4, e solta, contando até 6. Inspira e solta. Então, vê aí se o tamanho dela é 5 ou 6. Podem continuar esse movimento de respiração profunda no ritmo de vocês, no ritmo de cada uma, observando como a sua respiração alimenta o seu corpo, enquanto você inspira e acalma o seu corpo enquanto expira. Agora, deixe que a sua respiração encontre o seu ritmo natural. Ao invés de induzir a respiração, deixe simplesmente que você respire de modo natural. Continue sentindo as sensações da inspiração e da expiração, sem modificar nada. Se desejar, permita-se balançar suavemente seu corpo ou ser acariciado pelo ritmo da sua respiração. Agora, focalize sua atenção na sua inspiração, permitindo-se saborear a sensação do ar entrando. Preste atenção no ar que entra. Observe como sua respiração alimenta o seu corpo a cada respiração. Então, solte o ar. Enquanto respira, comece a respirar com bondade e compaixão por si mesmo. Apenas sinta a qualidade da bondade e da compaixão enquanto inspira. Ou, se preferir, deixe que uma palavra ou imagem navegue na sua inspiração. Agora, mude o seu foco para a sua expiração, para o ar que solta, sentindo o seu corpo soltar esse ar, sentindo também a facilidade da expiração. Traga à mente alguém que você ama, ou alguém que está tendo dificuldades e precisa de compaixão. Pense em alguém que é importante para você e que precisa nesse momento de compaixão. Visualize então essa pessoa claramente na sua mente e comece a direcionar a sua expiração para essa pessoa, oferecendo a tranquilidade da sua expiração. Se desejar, envie bondade, compaixão para essa pessoa a cada expiração, uma após a outra.
E agora, depois desse movimento, pensando em uma outra pessoa, desejando bondade, compaixão, agora eu quero que você foque na sensação da respiração entrando e saindo, saboreando então a sensação da inspiração e da respiração. Comece a inspirar para você mesmo e expirar para outra pessoa. Inspirar para mim e expirar para você. Uma para mim e uma para você. Pensando no movimento da rotina, você que é profissional, no cuidado com o paciente, no cuidado com a família, mas também no cuidado com você mesma. Enquanto respira, traga bondade e compaixão para dentro de você e expire bondade e compaixão para outra pessoa. Se desejar, você pode focar um pouco mais em si mesmo. 2 para mim e uma para você. Ou na outra pessoa. 1 para mim e 3 para você. Fazendo aí a respiração. Inspirando e expirando. E simplesmente deixe o fluxo da respiração do modo que lhe parecer mais confortável. Deixe de lado qualquer esforço desnecessário, permitindo que essa meditação seja tão fácil quanto respirar. Permita que sua respiração flua, entrando e saindo, como um movimento suave do oceano. Um fluxo sem limites, sem fronteiras. Fluindo para dentro, fluindo para fora. Permita-se ser parte desse fluxo, sem limites e sem fronteiras. Um oceano de compaixão. Volte a atenção para a sua inspiração, para a sua expiração. E aos poucos, suavemente, vá abrindo os olhos e voltando aqui para a sala, para o nosso encontro. E aí, quem conseguiu praticar, como foi para vocês? Deu sono? Como foi, dessa vez, pensar também em outra pessoa, né? O exercício de inspirar para si, expirar para outra pessoa. Como que foi aí? Teve dificuldades para se concentrar? Teve distrações? Como que vocês se sentiram? Na questão da outra pessoa, né? De ficar lembrando quem que eu colocaria, quem eu lembraria, quem seria a pessoa importante. Mas foi tranquilo. Legal. Como foi para ti, Brenda? Para mim, o que pega sempre em meditação é me concentrar. Pensar na pessoa, eu consigo pensar, mas me concentrar para fazer uma para mim, uma para ela, não vai. Eu fico tentando. Ao longo, que nem eu falei no primeiro encontro que participei, eu consigo me concentrando ao longo do tempo. Só que a concentração, ficar ali focada, é muito difícil. Mas, assim, fazer respiração, pensar em alguém, tranquilo. Eu achei muito relaxante, porque eu estava
comecei a ficar com sono. Mas não foi aquele sono que, ai, nossa, que chato, mas foi porque aquele sono que eu tava respirando e tava sentindo no meu corpo. Eu puxava e soltava. Eu sentia meu corpo ir relaxando. Perfeito. Eu acho que no sentir início, só. realmente essa dificuldade da gente relaxar, de tentar desprender dos pensamentos, de focar, né? De tentar, por mais que a gente queira sempre, às vezes acontece comigo, querer terminar logo, mas isso é bem. Aí depois a gente começa, né, fluir relaxado. Quando vai trabalhar na respiração, você vai percebendo. O início é um pouco ansiogênico, mas depois vai relaxando. Sim, e é legal ouvir aí vocês, porque cada uma tem uma experiência, né? Então, por exemplo, a Brenda trouxe aí a dificuldade de se concentrar, de trazer aí, principalmente por muito tempo, né? Então, talvez o que a gente traz por meio de cada capítulo são elementos que a gente vai acrescentando, né? Da bondade amorosa, de pensar em uma outra pessoa. Então, talvez um exercício que pode funcionar melhor, que pode ser importante, estar colocando em prática, é o exercício de simplesmente respirar, trazer a respiração sem incluir outros elementos, né? Para que isso seja construído de pouquinho, né? Então, é legal perceber também vocês trazendo as resistências, né? E sabendo que faz parte, né? Vai ter um movimento de quero que finalize logo, ou estou impaciente, né? Mas é mesmo que isso ocorra, né? Não é algo negativo. É importante porque você está observando que isso está ocorrendo. E olhando aqui o comentário das meninas no chat, a Larissa colocou que essa parte eu não consigo me concentrar, ficar parada, é muito difícil. Inicialmente é difícil, né? Trazer ali aquele movimento de parar, de esvaziar ali um pouquinho, né? O excesso de pensamentos, da rotina, aquilo que é no dia a dia, né? É mais uma vivência de algo automático. Então a gente vai pensando que é ainda mais importante, né? A tentativa de trazer esse exercício. Quanto mais difícil, mais importante o enfrentar, né? O se colocar ali para exercitar. A Gabriela falou que está com o filhinho dela, de 4 anos, mas ama meditação, minha voz é calmante. Que bom que fez sentido aí para vocês, tá? Então, a gente vai finalizando. Como que vocês vão sair se sentindo? Vão sair bem, relaxada, ou ainda com algum movimento da semana, tenho atividades para fazer? Com os casos em dias. Mas foi tranquilo esse momento, né? De relaxamento, de entendimento, consciência, né? E também recursos, né? Também que ajuda com nossos pacientes, né? Trabalhar. Perfeito. Então, obrigada pela companhia de vocês hoje, em mais alguns capítulos, e a gente vai seguindo aí para o próximo sábado, no... Deixa eu resgatar aqui, nossos 17 próximos e 18. capítulos. Isso. Autocompaixão e vergonha, e Compaixão nos relacionamentos. autocompaixão nos relacionamentos. Né? Isso é bem legal também, esses capítulos e os exercícios deles. Obrigada, Bruna. Já estou ansiosa para o próximo sábado. E obrigada, meninas. Bom final de semana para vocês. Bom final de Para vocês semana, também, para gente. todos. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Até a próxima.